Boa tarde, estamos de volta em mais uma Ação e Reação, nessa segunda-feira, dia 10 de outubro de 2016. O ano está passando rápido, hein? Festa portuguesa, a Portuguesa Santista campeã da Série B, volta para 3. Ontem derrotou o Desportivo por 3-0. A Briosa voltando depois de 20 anos a uma divisão, vamos dizer assim, de começo de elite do futebol na A3, né? Então, a Portuguesa Santista, parabéns para a família Conde, para todos os funcionários do ZR, do assessor de imprensa, família Conde, do doutor Lupércio, que conseguiram, depois de 20 anos, fazer que a Briosa subisse uma escadinha. Ontem, uma festa muito grande na Portuguesa, né? Eu estive lá, a TV Santa Cecília cobriu o evento, uma festa maravilhosa, muita gente, quase 5.000 pessoas, e uma festa para Santos aqui. No sábado, o Santos jogou com o Benfica, 1-1, um amistoso meio com cara de rivalidade, né? O Benfica chegou aqui, já reclamando um pouco, falando ensinando umas gracinhas que não posso falar aqui na televisão, dando porrada em jogador do Santos, tiraram o Renatinho de campo, né? Aquele amistoso, parece que o 5-2 lá de 62 não ficou muito bem digerido. Mas, tirando essas coisas de campo à parte, uma festa muito bonita, o presidente Modesto Rô, Marcel Teixeira, premiaram o Giovanni, premiaram o Léo, uma festa bonita, vila de casa cheia, camarotes lotados, uma grande festa aí nesse amistoso Santos 1, Benfica 1, na tarde de sábado. Também, processos trabalhistas aumentam na região, né? Tinham que aumentar, né? Com esse desemprego todo, a pessoa às vezes recorre a isso, ou essas questões que nós vamos discutir aqui hoje com o nosso comentarista aqui, diretor-presidente da Multimagem, médico José Carlos Clemente. Tudo bem, José Carlos? E aí, Vilete, prazer estar contigo, com o João. E vamos responder essas perguntas aí, que na verdade tem um certo veneninho, né? Tem um certo veneninho. 981-598868. Você pode aqui, críticas, sugestões, porque o programa é feito para você, né? A gente põe muito mais coisas da Baixada Santista, da nossa região metropolitana aqui, né? Alguns falam metropolitana, um pouco metropolitana, mas enfim, na nossa região metropolitana, nós colocamos as questões para que você mande as pautas e ajude a gente a fazer o programa. Lembrando que também temos o nosso amigo João Vilela, comentarista, empresário e advogado. Tudo bem, João? Tudo bom, Filete. Boa tarde a todos. Um prazer, uma honra estar aqui com o Dr. Clemente, que o senhor conhece muito, não só de medicina, Dr. Clemente, mas também da parte empresarial, sem dúvida nenhuma. Programa muito comentado aqui, Dr. Clemente com o Cirino. Pusemos um empresário que também trata bem os funcionários, também tem uma parte de ajuda humanitária que o Clemente sempre faz, com uma pessoa do sindicato, o Cirino. Lógico que eles são amigos na vida particular, mas foi um programa muito comentado aqui nos restaurantes, nas bancas que eu passei nesse final de semana. Um programa muito comentado. Essa dupla também deu certo, como com certeza João Carlos Clemente e João Vilela vão dar certo hoje também. Ô Clemente, processos trabalhistas aumentam na região da Baixada. Preocupa? Eu acho que não. Eu acho que não, porque é o seguinte, o aumento é pequeno, né? Em torno de 5% aí, pouco mais de 5%. Você acha que era Baixada ou é pela crise? Eu acho que toda vez que tem crise, acaba despencando nisso aí, né? E parece, pelo menos que eu li aí na tribuna, que uma parte disso se deve a dificuldades também de empresas em honrar os compromissos, né? Ou seja, a empresa demite, ou porque está numa situação ruim, ou até pela falência, e aí ela não tem caixa para cobrir as verbas rescisórias, né? Então isso tem um impacto, nesse contexto da tribuna, isso tem um impacto importante. Embora eu também acredito que um pouco do aumento se deve à própria crise mesmo, porque o empresário, por algum motivo, não tem como manter aquele indivíduo empregado, ele manda embora e essa pessoa acaba indo para a Justiça Trabalhista para ver se consegue alguma coisa adicional, né? Então, eu vejo assim, de certa forma, o empregado acha que sempre vai conseguir alguma coisa entrando na Justiça. E ele aproveita essa oportunidade. Eu estou sem caixa mesmo, vou entrar e vamos ver o que dá. Se der, deu, se não der, não deu. Então, eu acho que tem esses dois impactos. De qualquer forma, o João, que é advogado e também empresário,
tem uma avaliação boa para fazer nesse sentido. João, essa tua avaliação sobre essa questão aí? Pois é, aquela questão. Quanto mais empresas você tiver num país, numa cidade, num lugar, mais empregos você vai ter e você vai aumentar o salário, não por decreto, mas você aumenta um salário por competição. E o inverso também é verdadeiro, é claro. Então, o que está acontecendo hoje? Muitas empresas fechando, as pessoas não recebendo sua indenização trabalhista, um sistema trabalhista extremamente arcaico e prejudicial para o país e para o trabalhador. Eu sempre costumo dizer, Juliette e Clemente, que a Justiça do Trabalho ela é ruim para o empresário, mas ela é péssima para o trabalhador. Porque esse acordo que ele vai fazer lá para frente, ele vai perder muito. Quando ele vai receber o dinheiro que é devido a ele, o governo recebe tudo junto. Vamos pensar que a pessoa é isenta de imposto de renda. Quando ele recebe a quantia maior, o governo vai lá e garfa o imposto de renda. O advogado vai lá e, com razão, porque está trabalhando, garfa os 30% dele. Então ele vai pagar um dinheiro e tem aqueles 5 anos também. Então se o cara deixou de receber anos anteriores, ele acaba perdendo também. Então, As verbas não, né? Praticamente ele perde tudo. João, mas as verbas, os 5% ele vai ter, na realidade. Não, 5 anos. Mas 10 anos, mas retroage, por exemplo, vai fundo de garantia, essas coisas, fica a vida toda, né? Retroage, há uma briga nisso aí, Filete. Há uma briga grande nisso aí. Eu sempre aprendi que... No final das contas, o que o empregador vai pagar... É os 5 últimos anos. Não é questão de ser justo ou não. São 5 últimos anos, isso contados a partir da juntada, você colocar realmente na justiça. Mas pela justiça, isso é bom até para uma dúvida. Pelo que eu pensava, não, assim, o certo os 5 últimos anos do problema, a relação de trabalho... Você não paga fundo de garantia, você vai pagar o anterior. Os caras estão 15 anos na tua empresa. Vou dar um exemplo que acontece, uma empresa que acontece, que é uma empresa pública, mas que é regida pela CLT. Pega a Codesave, por exemplo. Meu Deus. A Codesave em São Vicente, ele está há 20 anos sem depositar o fundo de garantia dos funcionários. Seguro Macaé é 16, mas põe 20, né? Põe 20. Pois é. A conta que eu tenho é 20, se é 16, não importa. A Macaé primeiro ele falou que eram 10. No outro programa ele viu que reviu e falou que era 16. Ele vai ver 20 já. Então daqui a pouco, se continuar assim. Então assim, são coisas que, claro, o trabalhador, aquele dinheiro foi retirado dele. O dinheiro foi trabalhado. Mas o que eu estava falando é o seguinte. Ela é ruim para o empresário e é péssima para o trabalhador. É boa para o governo, é boa para o Justiça do Trabalho, porque ali rende uma série de coisas. O que eu vejo é que tem que mudar completamente esse sistema. Não é possível 98% das ações trabalhistas no mundo serem brasileiras. Quer dizer, nós estamos certos, só 2% do resto do mundo inteiro está errado. Tem alguma coisa muito errada. Não dá para você imaginar que qualquer coisa que seja, 98% está no Brasil e 2% no resto do mundo, nós estejamos certos, tem coisa errada. O empregado ganha pouco, não dá para comparar com o nível de Alemanha, de França, de Inglaterra e Estados Unidos, tem alguma coisa errada. O empregador gasta muito, acima desses níveis desses países, e não tem retorno nenhum para o empregado nem para o empregador. Alguma coisa está muito errada. Então, realmente, nós temos que repensar nosso sistema brasileiro, porque isso foi uma questão populista. A nossa CLT ela é derivada do Código de Trabalho da Itália, Código de Lavoro italiano de Mussolini, que a gente sabe que era o parceiro do Hitler. Isso foi uma parte, né? Outra parte foi a consideração das leis que já tinham esparsas. E nós temos que pensar que o sistema trabalhista brasileiro, de trabalho, as leis trabalhistas, elas foram pensadas na virada do século XIX para o século XX para a indústria. Ela não supre o comércio, ela não supre os serviços, ela é ruim para qualquer resto. Para a indústria, sem dúvida, tem uma certa lógica, até uma certa lógica em alguns casos. Da jornada de trabalho, da inflexibilidade, tem uma série de coisas que para a indústria tudo bem. Mas se pensar num hotel, se pensar na área de saúde, que as pessoas têm um trabalho diferente, em horários diferentes, a coisa começa a complicar. Então nós temos que rever esse sistema. O sistema está errado, completamente errado. E esse sistema ele acaba deixando muito a cargo dos sindicatos também, que é outra reforma que nós vamos ter, que é sindical. Nós somos o país do mundo também, além dos 98% de todas as ações trabalhistas do mundo estarem no Brasil, nós temos a maior quantidade de sindicatos do mundo. Também está errado alguma coisa. E esse inchaço dos últimos 13 anos para cá
13, se vocês quiserem pensar no que vocês quiserem, o número 13, mas é que quadruplicou. A quantidade ficou abusiva, enorme. Tem sindicato até, pra vocês terem uma ideia, tem sindicato até que não é de trabalhador, que não defende nenhuma categoria profissional. Só isso já faz ser uma coisa muito suspeita. Você conseguir ter sindicato de não seja categoria profissional, tem coisa muito Tem estranha. patronal, né? Não. Então, mas tem de profissão. A sindicato do... Que a pessoa não tem profissão nenhuma. É estranho. Porque sindicato... a característica é Sindicato essa. dos que não tem profissão. É um sindicato. Pois é, daqui vai ter sindicato dos empregados, que vai ter muita gente, 12 milhões aí no Sindicato país. dos que gostam de ficar na praia. O Brasil, ele precisa passar limpo a legislação, que é muito complexa, é fora de qualquer parâmetro. A trabalhista é complicada, a tributária é complicada. Nós perdemos mais tempo hoje. O Clemente deve viver isso também, eu vivo, e todos os empresários que conheço vivem. A gente estava falando com o Filete aqui antes de começar o programa, a gente falou, a parte contábil tem que ajudar. Porque é uma loucura. Porque você passa mais tempo, às vezes, na sua atividade meio, que é arrumando essa papelada toda, do que na atividade fim, que é o que você está se propondo. Existe uma estatística aí, não sei se você já viu, João. Nós gastamos 6 bilhões ano com indenizações trabalhistas e a justiça trabalhista nos custa 12. Então, uma coisa errada, né? Oi? Deu para ouvir aí? Deu. Nós pagamos 6 bilhões ano de indenização trabalhista e gastamos 12 com a justiça. Com a justiça trabalhista. Era melhor pegar... E pagar o dobro. Dá o dinheiro para o pessoal lá. Ou seja, e não tem ninguém, e não tem mais ninguém. O governo fala, não pagou, dá e cobra depois. Sobra 6 bilhões. E pior, porque queria aumentar mais 1 bilhão agora. Esse ministro do TST, o Martins lá, ele é filho do Yves Ganda Martins. Uhum. Esse cara é bom. Queriam aumentar ainda o adicional de 1 bilhão de reais para a justiça trabalhista. Ele falou, não. Não é o momento. Não há necessidade. Esse não é o momento. É o momento de nós nos sacrificarmos e verificarmos de uma outra forma. Vamos ver como é que vai ficar a situação e aí a gente vai estudar o que é melhor para a justiça trabalhista. Eu achei ele muito ponderado, um cara extremamente equilibrado, muito bom. Pelo menos do que se vê aí, eu acho que foi muito consciente. Quer dizer, não, vamos lá. Todo mundo está fazendo esse esforço, por quê que temos que gastar isso na justiça trabalhista? E aí, eu acho que tem que ter uma valorização de quem emprega. Porque quando a pessoa está empregada, melhora inclusive os gastos públicos. Você imagina, a pessoa está empregada, Clemente, ela tem normalmente um plano de saúde da própria empresa que lhe oferece. Ela não vai procurar a rede pública, vai deixar de onerar a rede pública. Porque a empresa tem um plano de saúde particular que oferece ao trabalhador. Se o trabalhador recebe um salário razoável, ele procura colocar os filhos em escola particular. Também deixa de onerar a escola pública. E assim por diante. Todos os reflexos que tem no custo é muito menor. Então, as cidades que têm mais emprego, e empregos de qualidade, claro, pega São Caetano. Por que São Caetano é uma cidade rica? Porque tem muito emprego. Ribeirão Preto, a mesma coisa. Sorocaba, a mesma coisa. São várias cidades, São José dos Campos, a mesma coisa. Porque elas oferecem empregos de qualidade. E aí gera toda a economia local. Nós temos hoje uma falha, por exemplo, em Santos. Diminui o gasto público. Vamos pensar em Santos. Diminui o gasto público, com colégio, exatamente, com creche, indiretamente. Você reduz um monte de coisa. Uma pessoa empregada, ela melhora a sociedade em todos os aspectos. São muitas pessoas que começam a receber aquele dinheiro. Desde o supermercado da esquina, a venda da esquina, uma loja que vende um carro, que aluga uma casa, um apartamento, que vende. Tudo é beneficiado. Mexe com a economia como um todo, né? Então, nós temos que começar a pensar, bom, se é isso, se o que gera dinheiro, as empresas é que geram dinheiro para o poder público, a grande fatia de impostos gerados pelo governo federal, a IPI, governo estadual, ICMS e ISS, se fizer algum serviço no município. São impostos ligados diretamente ao serviço, ao trabalho, ao consumo. Então, se a gente começar a pensar nisso, os governos estadual, municipal e federal, eles arrecadam, o grosso da arrecadação é ligado à atividade econômica.
Por isso que a atividade econômica, a nossa Constituição coloca como direito fundamental. E a gente esquece muito disso. E esquece também que a micro e pequena empresa, as nossas empresas em geral, nossa região, o Dr. Clemente já é grande a empresa dele, mas as empresas... com menos funcionários. Mas gera muito lucro para o município. E gera lucro para a comunidade. Não, e gera mais emprego também. Muito mais emprego. Saiu uma estatística, eu vi ontem essa estatística. Então, são 80 e poucos %. As micro. Só as micro e média, 53,6% do... Se você colocar... Se você colocar ainda pequeno porte, isso aí vai embora. Vai embora. Se o pequeno porte e aquela que não está legalizada, aquela... Claro. Porque o cara que trabalha como ambulante que não está legalizado, mas está trabalhando e tal, vai dar uns 70%. Não é a grande empresa que gera um número grande de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que isso Tem aquele barzinho, tem aquele barzinho na favela que tem 2, 3 funcionários lá e não está registrado, principalmente em grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, não tem, quer dizer, se tu pegar tudo isso e puser um balão, dá uns 60%, né? Não, dá até mais, dá até mais. E a grande questão é a seguinte, se você pensar que tem um certo descaso nisso, nas prefeituras, no Estado e no governo federal, parece que a gente está indo contra sempre a maré. A gente sempre é culpado de tudo. A empresa tem que suprir todos os problemas públicos da questão e pagar os impostos ainda. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada no Brasil. Nosso sistema de seguro-desemprego é muito falho, porque nós temos não tem uma contrapartida. Os funcionários acabam querendo, não me registra, canso de escutar isso. Nossa. Claro que você não faz, porque você não é louco de fazer uma falar coisa na como frente, essa. dá problemas. Não, vai dar muito problema, dá fraude, coisa. Eu sei o problema que dá, mas é muito comum. Você vai pagar multa de 10 salário mínimo e ela pode ser presa por fraude. Você também tá ligado a isso, porque você também cometeu. Nos dois. Então, mas que para o empresário é multa e para o mas de qualquer forma, é péssimo. Cadeia. É péssimo. É péssimo. Então a pessoa quer continuar mantendo o seguro-desemprego e quer ser empregado sem registrar. Quer dizer, é uma fraude contra o erário, é uma fraude contra a fazenda pública. Ou seja, na verdade ele não está no seguro-desemprego, ele está no seguro-desemprego, mas quer continuar trabalhando. E quando você tem o seguro-desemprego, nos outros países, como na Alemanha, por exemplo, você tem ali, tem o seguro-desemprego, existe o seguro-desemprego. Só que você é obrigado a comparecer naquelas vagas que foram ofertadas. Tem que carimbar o teu carimbo. Você vai viajar, eu quero viajar, estou desempregado, mas eu vou viajar, visitar um parente meu no exterior. Não importa se está gastando dinheiro, se ele ganhou a passagem, não. Ele tem que justificar e ter uma autorização para ir. Nada é simples, nada é tão fácil. Como no Brasil tem essa facilidade do burlar. Né? Esse é o grande problema. Se tiver uma contratação para balconista, vamos supor, for a função mais ou menos, ele vai ter que ir lá e carimbar lá que ele foi lá pegar aquele emprego lá. Pode não ter, mas ele não continua recebendo o seguro-desemprego se ele não se capacitar. Ele tem que fazer curso. No Canadá, o cara acha que o seguro-desemprego é $600. E também, cada curso que a pessoa faz é $80. Então, o cara está desempregado, para não ficar cabeça ociosa, vai fazer um curso lá de prótese. O outro vai fazer um curso de francês. Se bem que o Canadá é meio francês, meio inglês, enfim. Mas se ele tiver na parte inglesa, ele pode fazer o francês, fazer um curso de português, japonês. Ele tem, cada curso que ele fizer, lógico que não pode fazer 100 cursos, mas acho que até 3 cursos, é $80. Ele vai ganhar para estudar, para não ficar na ociosidade também. É porque a ociosidade, Filete, eu vou falar, é o grande problema que nós temos, né, doutor Clemente? Agora, esse negócio, a Record, isso, o ano passado, acho que no final do ano passado, publicou um negócio, tinha cara profissional, aproveitando o que o João falou. Ele trabalhava um pouquinho na empresa, saía da empresa para pegar o seguro-desemprego, já trabalhando numa outra. Quando acabava o seguro-desemprego, ele entrava numa outra e fazia isso. Alguns empregos que tem um monte de cara fez isso. Motoboy, por exemplo, algumas firmas que legalizam. Vários. Tudo. O cara é uma coisa que todo mundo precisa, muito né? Comum isso acontecer. Em São Paulo tem empresas que precisam desse tipo de serviço, motorista e tal. Então ele vê que o serviço dele gira, que é fácil, que é uma profissão que não tem uma remuneração tão grande, mas que tem muita procura no mercado. Então ele sai da firma do João, pega o seguro-desemprego, vai para a minha. Depois vai para o do Clemente. Por isso que cortaram. Por isso que era 6 meses de emprego, pegava. Agora é 1 ano e meio no primeiro emprego, não é isso? Mudou as regras. Depois pega o seguro-desemprego, aí tem que trabalhar 1 ano no outro emprego. Agora não é mais 6 meses. Antigamente era 6 meses do João, vinha para o Filete, bumba. Vinha para o Clemente, bumba. Agora não é mais isso assim, não. Agora é 1 ano e pouco, acho que é 1 ano e meio, aí trabalhou. Foi mandado embora, beleza. Na outra firma, 1 ano e 2 meses, não pode pegar agora com 6 meses mais. Por quê? Porque muita gente fazia o que o Clemente falou. Era a rei do seguro-desemprego.
Não, estamos falando desse lado, tem um outro lado também que eu acho que, assim, muito importante. Nós começamos a falar sobre isso. O cara é demitido da empresa, por exemplo, nos Estados Unidos. Se o advogado, estou falando dos Estados Unidos, mas isso vale para outros países desenvolvidos. Se o advogado alegar alguma coisa que não ocorreu, é falso testemunho, ele vai em cana. Aqui não, aqui é a regra. Cana. Né? Aqui o cara aqui põe, é a regra. Trabalhou 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado e tal, o cara não almoçava, não jantava, não fazia nada. E ele sabe que é mentira e não acontece nada com ele. Aqui o cara vai... Aqui, Clemente, o cara vai no advogado, ele já tem. Não todos, é claro. Não, ele tá já pronto. tem lá. Primeira coisa, hora extra. Segundo, condições de trabalho. Terceiro, não tinha roupa. Quarto, não pagava condução. Quinto... Não, mas aí tu vê aquilo tudo e fala, mas peraí, mas condução tá aqui, os vale. Roupa tá aqui, ele assinou o EPI aqui, tá aqui, tal. Tudo bem, aí você vai lá, vai provando, vai tirando. Mas ele vai pedir tudo. De repente você pegou aquele EPI e arquivou errado, o cara do arquivo na tua empresa arquivou aquilo errado, se não achar o EPI, tu vai pagar de novo. Você entendeu? Claro, mas o cara joga tudo. Mas é um crime, né? Mas lá, você jogar uma coisa suja, preso. Você já sai em cana de lá, da audiência. Por isso que não tem esse problema. Não vai ter isso nunca, porque o cara não vai... Só vai ter o que é real. Um dos princípios... Por isso que é 2%, então, né, mas no mundo. Um dos princípios da justiça do trabalho, aliás, da justiça em geral, mas o trabalho também tem como esse princípio, eles chamam de verdade real, que eu já acho um pleonasmo, né? Como tem verdade mentirosa, então não é verdade, né? Aqui pedir não é pecado, né, João? Pois é. Aqui no Brasil, pedir não é pecado. O cara pede tudo. Ele é capaz de falar que tu batia nele também, né? Não estou dizendo que os patrões são santos, não. Mas ele é capaz. Mas que seja uma coisa real. Real. Cobrar aquilo que realmente aí você vai, não foi pago. O cara prova tudo, o cara prova 23 itens, ele provou de 23 e provou 22. Então vamos discutir o 23º, se vai ter acordo ou não vai. Aí ele provou tudo. Aí vai olhar para o juiz do trabalho, que também não tem culpa, que a regra é essa, e ele fala, poxa, excelência, mas eu provei 22 coisas. Mas a 23 você vai ter que provar agora. Mas não acontece nada para ele, ele falou que eu fui um péssimo patrão. Não acontece nada. Não acontece nada. Ele falou que tu não pagava nada. Eu fui defender outro dia um rapaz, ele é pedreiro, contratou um ajudante. Ele não tem menor condição de saber certas regras que você tem que ter. O que prejudica, às vezes, claro que ele perdeu em tudo. Ele já tinha perdido quando eu fui ajudá-lo para ver, porque ele não contestou, ele não foi à revelia, ele foi tudo errado. Por quê? Porque ele não tem noção. Ele falou, não, mas eu paguei para ele. Pagou, mas deu dinheiro, não pegou o recibo, não fez nada. Porque é o costume dele de fazer daquela forma. Ô João, mas você sabe que na Alemanha, eu tenho um amigo que foi para a Alemanha e ele estava falando exatamente isso. O cara que recebeu o dinheiro lá, ele não precisa ter recibo na mão, não. Você não precisa apresentar para o juiz o recibo que você recebeu. Se você esperou o segundo mês, no segundo mês você não reclamou, subentende que você recebeu. Sim. Porque você devia ter reclamado para a justiça no momento do pagamento que você não recebeu. E não depois de 6 meses, falar, não, olha, eu só recebi um mês, depois nunca recebi. Como? Pera lá. Você esperou 6 meses? Ou seja, e também qualquer coisa verbal na Alemanha implica como se fosse um contrato de papel. Claro, mas isso é o princípio do direito. O papel é só instrumento. É só instrumento. O contrato é o que você afirmou com a pessoa. Aqui você fica uma burocracia de guardar. Não, e aqui tem que ir no cartório registrar e reconhecer firma. Cadê o contrato? O cara não me pagou. Você não vale. Como o João estava falando aqui, ele deu dinheiro, mas eu não pegou o recibo. Ele falou, não, ele não me pagou. Vai falar isso. E você deixou? E você deixou? Pô, o João tá falando, meu pai faz todos os arquivos da clínica, né? Fez, e agora ele está doentado. Mas me dá um trabalho de umas 2, 3 horas por semana. É loucura. Porque, por exemplo, conta de luz, conta de água, funcionário, tu tem que pôr tudo em pasta. Só que são diversas pastas no armário. Então você sobe na escada, pega o meu pai, já sabe que todas as pastas. Eu perco tempo, porque eu tenho que arquivar tudo certinho, para não ficar uma bagunça, né? A grande loucura é que, assim, é o que eu estou falando, todas as cidades que tenham maior nível de emprego, facilite o emprego, melhora muito a situação. E nós precisamos mudar isso na nossa região. Você falou da região metropolitana, mas nós temos toda a nossa região, inclusive Santos. Santos, há uma carência enorme de emprego também, porque muita gente trabalhava em Cubatão, a Uzi Minas fechou, fechou não, mas diminuiu muito o número de funcionários. O Porto se mecanizou, se deixou mais automatizado. Não está tendo tanta importação também, exatamente. Cai o movimento também. E aí o que você acontece? Você não está arrecadando o que você deveria arrecadar nas cidades, você deixa certas regiões, que nem o centro de Santos, que tombaram a qualquer jeito aquilo lá, e você montar uma empresa lá hoje é quase impossível, para não dizer impossível, porque se você deixar do jeito que o Alegra Santos quer, você não vai deixar do jeito que o bombeiro quer e nem com a acessibilidade que tem que ter. Então chegou num ponto
que não a dá pra você fazer dificuldade de certo. você montar uma empresa é tremenda. E é isso que nós temos que mudar na nossa cidade e na nossa região. Mas o que se confunde muito em Santos, aproveitando o gancho do João, é coisa antiga com coisa histórica. É coisa velha com coisa É coisa histórica. velha com coisa Coisa- histórica. Uma coisa é você tombar uma coisa histórica. Claro, Algo de importantíssimo. interesse, não apenas da população santista ou da Baixada, mas às vezes do Brasil mundo. como um todo. E uma coisa velha, que não tem nenhuma importância, porque é velha e não tem nenhum documento histórico relacionado. Nada. Então, vamos fazer o que o João falou, modernizar isso, dar acessibilidade, né? O cara vai fazer um novo investimento ali, vai gerar receita, Sim. renda para a população e tal, e não confundir. Mas em Santos, infelizmente, há uma Houve confusão. muito grande. Antes de acabar, Clemente, João, participar para outro bloco, eu fui para o Panamá há poucas semanas, né? E lá no Panamá, você abre uma firma pequena, lógico, em uma semana pela internet. Se você comprar um apartamento lá, você fica 15 anos sem pagar IPTU, porque eles entendem que estrangeiro é investidor. Se você apresentar um diploma universitário, eles pagam um curso de 3, 4 meses na universidade lá, para você se integrar com o diploma. Então, chegou o João lá. O João fez engenharia, mas não concluiu, fez a direito. Ele vai lá, tal. Eu fiz medicina veterinária. Eu vou lá, faço o curso de 4 meses, me capacito nas doenças tropicais, nas doenças do país da América Central, faço um exame. Não é vir de Cuba aqui sem fazer exame, não. Faço Faz o exame. Eles me pagam uma capacitação de 6 meses, eu fico lá capacitando, ganhando algum provento para me sustentar. Aí eu faço uma prova agora. Eu sou veterinário agora no Panamá também. Você entendeu? Então, você vê que o país tem 4 milhões de habitantes, 1,5 milhão na grande cidade do Panamá. O Panamá presidente da City. República mora numa casa como se fosse Qualquer um? uma casa como se fosse ali o palácio nossa prefeitura. Com uns 12 a 15 guardas em volta, presidente da República. Ele sai para ir na padaria daquele centro antigo Uma pessoa do Panamá. normal como qualquer outra. Ele sai com 2 guardas, tá? Mas assim, talvez a escolta que ele tenha lá seja menos escolta que um prefeito de São Paulo, que um governador, bem menos, né? Bem menos. Então, quer dizer, ele sai tal, então, quer dizer, e o país dando oportunidade. Por isso que o país está crescendo, né? Eu conheci o Panamá, é realmente uma pujança muito grande. Então, por isso que está crescendo o país, porque é desburocratizado o país, né? Mas voltamos a falar de Vai ser, eu estava lendo, vai ser um dos maiores crescimentos aqui Da América. do Panamá, da América. População pequena, país ganha, cada navio que E entra. organizado. Cada navio que Organizado. entra, 400 mil dólares para o canal. Agora no canal grande, aqueles grandes navios de 5 mil contêineres, $1 milhão paga. E imposto baixo, hein? Imposto baixo. Imposto baixo. Emprego, aceita estrangeiro capacitado, né? Então, logicamente que o país tende a crescer. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa, Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nessa segunda-feira, dia 10 de outubro, ano voando, né? Agora final de semana, começa, né, João, o horário de verão, né? Verão. Muitas pessoas reclamam, né? E os especialistas dizem para você começar, eu sei que é difícil, né? Para você começar a dormir mais cedo, 1 hora, né? Mas nem sempre a pessoa consegue. Se fosse assim, todo mundo já dormiria 1 hora mais cedo, né? Então, para as pessoas que têm mais dificuldade, a orientação dos especialistas, não é a orientação do filete, não, tá? Para os cachorrinhos não vou ter esse problema, nem para os gatinhos. É a orientação das pessoas, qual é? É para que as pessoas comecem a dormir um pouquinho mais cedo, né? Eu seria mais razoável, 15 minutos no primeiro dia, meia hora no segundo, meia hora no terceiro, meia hora no quarto, 1 hora no quinto, aí fim de semana 1 hora para acordar bem, né? Tem pessoas que têm uma certa dificuldade, né? Tem um amigo que ele fala, não sei se é sarro ou não, ele é muito brincalhão, o Dr. Esles Crack, que ele quando começa a acostumar com o horário de verão, ele acaba. Sim. Né? Então, eu não tenho tanta dificuldade assim. Você tem dificuldade, Clemente? Nenhuma, né? No primeiro dia é um pouquinho, porque você acorda 1 hora mais cedo, né? Em vez de acordar 6h30. Cara, eu nem dou bola, eu não percebo nem o primeiro dia, Flete. Para mim é E você, Eu João? também não tenho muita... É faca na caveira, né? Não tem. Jeito, tem que trabalhar de qualquer jeito, né? Na realidade, a gente tem que ter um trabalho em cima. Na realidade, a gente não tem muita separação de férias, de sábado e domingo. A gente vai continuar com a cabeça na empresa. Lógico. E não termina nunca. Então, na realidade, no final das contas, qualquer hora é hora. O domingo é o planejamento familiar e planejamento da empresa, né? Acaba sendo, usando para tudo. Tá certo. Uriel Vilas Boas, muitas pessoas comentando o programa de hoje, Uriel Vilas Boas, ele pergunta o que a mesa, inclusive eu, né? Nós achamos do Temer, que ontem fez o jantar, né? Para convencer os congressistas a votar em pautas, tal. Uriel Vilas Boas. Olha, eu acho que ele fez um trabalho dele, né? Quer dizer, ele foi eleito junto com a Dilma, ele acabou ficando por conta do impeachment. Não sei se ele vai sair ou não por conta desses problemas de campanha, né? Dos desvios que houve do Caixa 2, que ainda está em estudo. A gente não sabe se vai atingi-lo ou não. De qualquer forma, hoje, ele é o responsável pela nação e ele tem que aprovar realmente essas medidas. Não existe outra alternativa senão aprová-las, né? Tem até um
uma fala da Christine Lagarde aí, a gerente do FMI, FMI, chefona falando lá, que o Brasil precisa urgentemente aprovar essas medidas sob o ponto de vista do próprio FMI, para que ele possa continuar crescendo e alavancando alguma coisa já no ano de 2017, que eles acreditam aí algo em torno de 0,5%, 0,6% de crescimento, e para que em 2018 ele possa realmente dar uma deslanchada maior. Então, eu acho que da mesma forma que ele obteve um quórum suficiente para aprovar o impeachment na segunda fase, eu acho que ele vai ter realmente que fazer isso que ele fez, jantar ou almoçar com os congressistas, para que eles possam aprovar as medidas. Muitas não são agradáveis, né? São realmente desagradáveis, são inconvenientes do ponto de vista da comodidade que nós vivíamos, mas que são extremamente necessárias para o país crescer, né? Eu acho o seguinte, se nós tivéssemos seguido essa cartilha de não deixar esse déficit absurdo que ficou, o país hoje estaria em franco crescimento. Hoje é um dos piores países de crescimento do mundo. Perdemos só para Venezuela e Bolívia. Só Venezuela, amigos, né? Exatamente. Los amigos. Só perdemos para Venezuela e Bolívia, que é exatamente aquela política populista, né? Conseguiu ganhar do Equador até, sim, que é outro tipo desse tipo, né? Nicarágua, Equador, Venezuela. Os que fugiram lá da ONU no pronunciamento. E cuidado você aí que quer fazer cirurgia mais barata na Venezuela, não que todos os cirurgiões lá sejam ruins, não pode generalizar, deve ter muita gente boa. Mas se não tem papel higiênico no país, vai ter gás, não vai ter mais nada. Eu estava conversando com umas pessoas no avião venezuelanas, tem por baixo do pano, importada, mas está difícil. Aí o que acontece? Inclusive na Colômbia aumentou muito a prostituição por mulheres da Venezuela. Roraima aqui no Brasil, o pessoal está invasão. Que teve uma invasão, né? Tal. Então essa crise na Venezuela está uma coisa horrível para as pessoas do país, tudo, né? E também, você vê, muitas pessoas vão operar lá que está mais barato, que não tem clientes, né, para fazer cirurgia plástica, e tivemos problemas aí de pessoas que morreram e vieram para o Brasil aqui, né, para serem devidamente enterradas, sem órgãos, tal. Então tem que tomar cuidado. Lógico que não é todo médico que faz isso, tem excelentes médicos na Venezuela, mas tem que tomar cuidado que o país está numa crise. Muito cuidado, né? Mas, Filete, vou aproveitar o doutor Clemente para fazer uma analogia em relação à parte de saúde, em relação à economia. O ideal é que você não fique doente, que você não tenha que tomar remédios amargos. Então você tem uma preparação para isso, você tem que evitar, você tem uma prevenção para isso. Então você toma cuidado, desde detalhes simples como lavar as mãos, a se exercitar na hora certa, do jeito certo, a alimentação correta, dormir bem e uma série de coisas. Se eu falar uma besteira, por favor, me corrija, doutor Clemente. Na parte de saúde é mais ou menos isso, para não ter que tomar um remédio amargo no final, ou um remédio difícil. Claro que tem tudo que você consegue evitar, mas o que você puder evitar sempre é bom. Na economia é muito parecido do meu ponto de vista. Você tem que fazer seu trabalho de casa, evitar gastos abusivos do governo, que foi o caso justamente, evitar certas políticas populistas, que é o grande problema de todos os países. Isso serve para a África, para a Ásia, para até países da Europa e da América, que querem fazer uma política populista. O que é populismo? É diferente de popular. Populismo é quando você utiliza dessas ferramentas de benesses estatais para que a população fique feliz. Tanto é verdade que, apesar dessa situação calamitosa da Venezuela, de não ter, como eu falei, o papel higiênico para se usar, não ter nada, é o fundo do poço, de você ter que ter o dia certo para você poder ir no supermercado, para você poder comprar o que o governo quer te vender, que é um caos absoluto. Apesar disso, uma boa parte da população ainda é a favor do governo, porque ela se beneficia dessas benesses populistas que se utiliza. Essa é uma forma de governar que nós temos que evitar ao máximo. Agora, a grande mudança que nós estamos fazendo no Brasil é acabar com o populismo, melhorar o sistema. Qual que é a briga hoje do governo? É tentar reduzir os gastos públicos. É difícil, porque você sempre corta, alguém vai sair, vai perder um benefício. Esse é o grande problema. Alguém vai perder benefício. E o brasileiro está acostumado com isso, acostumado, né? E gosta. Todo mundo gosta de benefício. Na realidade, todo mundo gosta de benefício. E quando você corta, a pessoa grita. É o que acontece hoje. E não tem como mais cobrar imposto, então só tem o jeito de cortar, não tem como aumentar o faturamento do governo. Tem que cortar agora. Não tem outro jeito. E o déficit do Brasil é 170 bilhões, né? E nós já... um déficit enorme, e aí nós temos problemas... Então, foi uma roubalheira só. Vamos ser claros com a roubalheira, que foi uma roubalheira que está comprovado isso, tem pessoas presas por causa disso. Agora, a grande questão, né, não é só a roubalheira que teve.
O sistema, mesmo legal, ele é muito engessado, ele é muito complexo. Previdência social é um custo altíssimo. Eu vi assistido do Dr. Clemente na quinta-feira, junto com o Cirino, falando sobre isso, e realmente é aquilo lá mesmo. A Previdência Social hoje é um custo do Brasil altíssimo. E se a gente não resolver isso agora, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria, nem minha, nem do Filete, nem do Clemente, que não se aposentou ainda. Aposentou, Clemente? Não, aposentei. Aposentou agora. Mas você poderia se aposentar com 50 anos, né? Não, eu você poderia ter se aposentado, você falou isso, não? Eu poderia ter me aposentado com 50 anos, até um pouco menos. Você aposentou depois? Eu falei, não, eu quero me aposentar com aquilo que eu defendo, com 65. Sim. E me aposentei. Fiz 65, dois meses depois eu fui lá, solicitei minha aposentadoria. Mas veja, o que eu acho correto de aposentadoria é uma coisa muito simples. Até você falou, comecei a trabalhar com 14 anos e não vou me aposentar tão cedo. Mas o meu pai já falava para mim que o sistema, ele já falava... Então, mas porque o sistema está errado. Você mesmo falou isso. Você mesmo falou isso na quinta. Porque colocaram muita gente, O assistencialismo é uma forma de populismo. Da forma que é feita. Se for certo ou errado, tudo bem, mas não nessa mesma caixa, né? Na mesma caixa, porque ele coloca a palavra solidariedade na Constituição e todo mundo paga para todo mundo, que nem todo mundo é todo mundo. Então, mas a aposentadoria dele vai ser boa. Mas a aposentadoria dele vai ser boa integral, com 8 funcionários. Só de quem é funcionário lá do governo. A aposentadoria de quem fez isso aí, quem fez colocou todo mundo no balaio, esses 17 milhões de pessoas que entraram, índios, a dele é separada. A dele é separada, com 8 funcionários, com segurança. Então a dele vai estar garantida, como a de outras pessoas. Mas da população que pagou, não vai estar garantida, né? Ô, Filete, aproveitando então essa deixa de você e do João, o Reagan falava o seguinte, você vê como é a diferença de governo. Ele falava, mas ele foi um ator de Hollywood. Cara, mas o cara era economista. Ele disse o seguinte, você mede o sucesso de um plano social, de algum benefício social, pelo número de pessoas que saem daquela necessidade, e não pelo número de pessoas que entram. Ou seja, exatamente. Não é aumentando o número de gente beneficiada com Bolsa Família ou qualquer outro tipo de elemento social, mas sim com o número de pessoas que estão saindo dele, porque na medida em que ela sai, ela está empregada, gerando muito mais receita, pagando o seu imposto e tendo uma vida decente. Aqui não, aqui é o contrário. Só dá o peixe, não dá a vara. Não, aqui é o contrário, eles queriam aumentar um número cada vez maior, né? E todo mundo viu aí, tá na internet ali, vamos dizer, Bolsa Pescador, tem que ter 45 mil pescadores em Brasília, pescando no Lago Paranoá, 45 mil beneficiários. Tem número que não cabe nem no próprio número, né? Não dá. Quer dizer, então, pera lá, seria interessante que não tivesse nenhum pescador em Brasília. E deve ter pescador que precisa mesmo e não recebe. Não recebe, pô. Deve ter. Porque nós vamos aos apoiadores. Um abraço pessoal da Ozan, Plano de Assistência Familiar Ozan. Liga para 3228-8000. Fala com a Fernanda, amiga do Cirino. Fernanda que vai dar desconto para todo mundo que ligar lá. E já teve gente ligando aqui pela TV Com. www.ozan.com.br. Faça como Augusto Capô de Casa, dê Ozan para os funcionários. Ozan, um dia você vai precisar e com certeza o seu plano vai te ajudar muito. Plano de Assistência Familiar Ozan. Também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Ali no Boqueirão, Rua Lobo Viana, ao lado da Unisanta. Unisanta que fez 55 anos, comemorou agora quinta-feira com uma festa no Mendes Convence. Um abraço para a família Teixeira também. Rua Lobo Viana 89. Comidas deliciosas. Olha o camarão ali, João. Camarãozinho. Para você que já está no seu peso certo, tem doces e tal. Rua Lobo Viana 89. De segunda a segunda, das 11 às 16 horas. Das 11 às 4 da tarde, você pode ir lá se deliciar com muitos pratos. Ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Mandar um abraço para o Nelson e para o Paulo, os proprietários do Boqueirão Express Grill. A Tânia está perguntando se nós vamos falar sobre o governo federal que vai elevar a idade do benefício assistencial. Então, nós vamos falar isso aqui, já é pauta, viu? A Daiane está aqui. Viu? O salário mínimo seria pago em condições de miséria apenas para pessoas acima de 70 anos. Hoje, é necessário chegar aos 65 anos para ter acesso ao benefício, muitas vezes sem nunca ter trabalhado. Mas o presidente Michel Temer enxerga e pensa em elevar para 70 anos. As informações foram divulgadas nesse domingo no jornal A Folha do Estado de São Paulo. Então o Temer... como o João foi cirúrgico, né? E o Clemente vai doer, não tem jeito, vai ter que mexer.
Porque se não mexer, como é que nós vamos pagar esse Não rombo? não vai ter dinheiro depois. Simplesmente não vai ter dinheiro. Porque o país está estourado em tudo. Nós temos que pensar que boa parte, até 30% agora com a nova DRU, né, que é a desvinculação das receitas da União, elas estão saindo da Previdência também. Para pagar, sabe o quê? Juros de banco. Você acha que a Previdência não dá dinheiro só por causa da assistência? Não, também por causa disso. Mas vamos ter que mudar muita coisa. Hoje o governo, como não tem dinheiro, hoje não, isso já há muitas décadas, ele pega o dinheiro com o banco. O banco não empresta barato porque tem dificuldade de saber se vai pagar ou não. Então ele usa a taxa Selic, que é 14,75, se não me engano ainda. 25. Ao mês. Para pegar esse dinheiro no mercado de banco, que o banco faz isso, ele desvincula algumas receitas que são obrigatórias. A Previdência é uma obrigatória. Mas com essa desvinculação das receitas da União, que foi ampliada, inclusive, recentemente, ele pega esse dinheiro, que é da Previdência, e paga juros de banco. A verdade é essa, simplesmente é isso. Muita gente nem vê esse dinheiro. Não, mas não é. Porque tem dinheiro na Previdência? Tem, mas se fizer da forma lógica. Não precisa fazer da forma certa, falando da forma lógica. Ou seja, você paga. Vamos, doutor Clemente, começou a contribuir com 25 anos, por exemplo. Não sei se é verdade, tá? Eu estou colocando aqui. Foi você vê médico e tal. 20 anos. A radiologista aposenta com 25, né? Na época 25. Eu podia ter aposentado com 45. Mas não... Aí é outro problema, essa questão da aposentadoria especial, que tem um monte de categoria, alguns por motivos sérios, reais. O veterinário aposenta com 35, mas eu acho que... Mas se você mexer com raio-x, já diminui. Dizem que a briga... Eu falei com o Pardal, ele falou, é briga dura, porque você mexe com raio-x, mas você não mexe o dia todo. Então. Você vai ter que provar no seu primeiro receituário, mas eu tenho. Ele falou, é briga dura. Mas aí você fica 5, 6 anos brigando. Se faltar isso para ser aposentado, deixa quieto. Agora, que é melhor. Radialista, por exemplo, radialista aposenta com 25 também. É especial. Mas não tem radiação nenhuma. Apesar do nome ser radialista. A categoria conseguiu. Conseguiu porque antigamente tinha as antenas que ficavam em cima das rádios, que passava. E também não era nada disso. Não tinha nada disso. Mas é questão de conseguiu. João, mas é questão de categoria. Por exemplo, o médico, o dentista e o médico veterinário, se você se fingir que você é um médico, ou dentista ou veterinário, você vai preso. Não adianta, você vai preso. É inafiançável. As outras profissões... É discutido, mas o cara... Aí o direito foi lá e falou, mas nós também queremos. Então, 4 profissões do Brasil. O médico, o veterinário, o dentista e o advogado conseguiu, pela categoria ser forte, o AB, conseguiram que a prática do exercício legal dessas funções é crime inafiançável. Mas se você montar lá, o que também seria errado, um consultório de psicologia, você paga fiança e sai. Ou seja, as únicas 4 profissões que você é preso são essas. Quer dizer, medicina, odontologia e veterinária. As de saúde, que são as de saúde e o direito. Mas o direito entrou, como poderia entrar o administrador, o psicólogo, o serviço social, mas não. O direito, por quê? Pela pujança da categoria. A da OAB é inacreditável. Foi isso. Os radialistas, eu quero comparar, os radialistas deviam ter força, porque são comunicadores e tal, e conseguiram esse artifício. No final das contas, todo mundo deveria ter direito espacial dessa forma, porque se você for ver, o cara a menor aposentadoria é o mergulhador e o que mexe com minas, o trabalhador em minas, que é carvão, muito insalubre, realmente, é uma série de questões. É insalubre, mas se você for pensar, um pedreiro também é insalubre, o cara carrega saco o dia inteiro, faz um monte de coisa o dia inteiro, tem um monte de problema. Se você pensar uma série de profissões, vai ter um problema e não vai ter direito. Essa que é a grande questão. O dentista também... É o que você falou, é político pela posição que trabalha também é sem dúvida, não, tem um monte de profissão que trabalha em posições piores, até que o dentista é ruim, mas tem piores. Cada um vai achar um problema na sua área. Mas o que eu digo é o seguinte, não é só esse problema da aposentadoria especial, do assistencialismo, que às vezes é feito de uma forma absurda e dando benefícios para quem nunca trabalhou e às vezes nem tem o direito, e nem trabalhou nisso às vezes, mas conseguiu um apadrinhado, deu um jeito de resolver, foi uma fraude qualquer. E aí você tem, além disso, você tem 30% que você desvia para o banco, para pagar o banqueiro. Quer dizer, no final das contas não vai sobrar dinheiro mesmo, mas nós temos que começar a falar a verdade nos governos do país. O grande problema é que os governos, eles mentem e as pessoas acreditam naquela mentira. Falam, olha, a Previdência não tem dinheiro, por quê? Porque não vai dar. Não é bem assim. Se você separar o que é assistencialismo e o que é Previdência, dá e dá muito dinheiro. É que eles desviaram esse dinheiro de várias formas. Ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica, foram dinheiros da Previdência que saíram, que está faltando agora.
O dinheiro todo desviado para esses bancos, dessa forma, para pagar juros de dívida que o governo fez. São várias fontes que nós perdemos de dinheiro e agora vai tomar esse remédio amargo por irresponsabilidade, negligência e fraudes anteriores. E enormes. Então, nós todos vamos pagar muito caro. O senhor que é aposentado ganha pouco e pagou a vida inteira, a questão é essa. Na realidade, levaram o seu dinheiro. Por isso que eu também, eu vi o doutor Clemente falando da propriedade privada, eu sou favorável que seja privado, privatizado como completamente. No Chile, né? Como no Chile. Como no Chile. E se eu falar isso com qualquer advogado previdencialista, inclusive o Pardal, que foi meu professor e um excelente advogado previdencialista, ele vai ficar louco da vida. Eu fui dar esse exemplo na sala de aula e ficou louco. Eu falei, não fala em Chile, pelo amor de Deus. Olha aí. Então, mas assim, é real. Tá falando isso aí, o João, aproveitando o João falando do déficit. Cara, quando houve a crise aí, na Europa como um todo, o que os países que fizeram? A Grécia, deixa pra lá e tal, quebrou. Né? E o Brasil, se não tomar cuidado, vai quebrar também. Vai quebrar não, filha. Aí você pega... Não tá quebrado como a Grécia, né? Nós estamos na corda. Nós não temos a divulgação. Mas se nós tivermos no padrão da Grécia, tava bom, hein, Filete? Eu sei. Tava bom. Aqui a Grécia quebrou mais acima que a gente. Pra gente quebrar, a gente aguenta mais. Mas aí você pega, não divulgou tanto. Grécia, aí foi Irlanda, Espanha, a Itália não chegou, mas ela também ficou pipocando. A Alemanha fez o quê? O contrário de todos eles lá. Enquanto eles não estão dando bola, vamos cortar o salário de ponta a ponta, incluindo os dos políticos, dos funcionários públicos. Vamos fazer um superávit primário. Angela Merkel, né? Porque nós vamos fazer o país crescer novamente. Por isso que a Alemanha está dando certo. Né? Porque o povo concordou com a ideologia, com a diminuição de todas as cotas. Né? Quer dizer, aqui quando mexe na categoria da pessoa, a pessoa não quer. Não, né? que não quer. Lá, quer dizer, a Europa ainda está em dificuldade? Está em dificuldade. Mas a Alemanha está sólida, está crescendo não tanto quanto cresceu no passado, mas está crescendo um pouquinho. Não tem e na hora que virar a coisa, ela sai arrombando, porque ela é a segunda maior exportadora do mundo. Quer dizer, então é o seguinte, batendo isso que o João falou, ou faz a lição de casa, ou vai ficar deficitário mesmo, ou vai morrer, como aconteceu com a Grécia, e leva anos e anos, como está levando o Brasil. Anos e anos, porque a Grécia se baseou simplesmente no recebimento de aposentadorias e funcionários públicos. E não foi um país que se industrializou da forma adequada. E a Alemanha não gastou mais que ele via, né? A Inglaterra, a Alemanha, os países norte, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Holanda, são países que pensam muito em empresa. Eles têm uma quantidade de empresas assustadora. Você pegar na Alemanha, a quantidade de empresas que você tem, muito grande. Aquele GHB, que eles colocam como fosse quando são empresas, colocam GHB após, né? Eles têm uma quantidade de empresas pequenas, inclusive, enorme. Então, os países que dão certo... Portugal é um exemplo do que está conseguindo crescer. Um dos maiores fornecedores meus na loja é Portugal. O que tem de fábricas de talheres em aço inox, de porcelana, de panelas, frigideiras, essa linha que eu trabalho, é enorme. Toalhas, até que eu não trabalho, toalhas de mesa, toalhas de banho. Eles têm uma quantidade absurda de pequenas e médias empresas que são incríveis. Portugal está conseguindo crescer, Espanha a mesma coisa. Cristal, vidro, tem muita coisa bacana fabricada em Portugal, isso com uma população pequena, que tem a população toda do país inteiro, é o que tem na cidade de São Paulo. Exatamente. É uma coisa de louco de pensar. João, é muito mais fácil de administrar, né? O quarto país mais seguro do mundo, hein? Eu lembrei de um negócio aqui, aproveitando o João, ele citou os países escandinavos lá, você pega a Noruega, por exemplo, também tem seguro-desemprego. Sim. Mas é uma desonra. Os caras se envergonham de receber o cara que recebe o seguro-desemprego na Noruega, ele se envergonha, ele tem medo, ele nem fala e ele corre atrás do negócio porque é vergonhoso para eles receber seguro-desemprego. Mesmo na dificuldade. Então você vê o conceito... E aqui é o contrário, né? O cara corre atrás... É engraçado, né? Eles pensam muito mais no coletivo do que no individual. E os países que progrediram e progridem, normalmente, não são todos, é claro, mas normalmente eles pensam mais no coletivo do que no individual. E o governo faz a questão de divulgar isso e as normas serem baseadas nisso.
Olha, é melhor para o coletivo que seja dessa forma. Exatamente. E o individual sempre em segundo plano. Nós colocamos o individual em primeiro plano e o coletivo em segundo, ou em terceiro ou em quarto, que é o grande problema. Então, essa é a grande questão que muda as cidades, que mudam os governos, que mudam as leis. É justamente esses princípios, são princípios básicos que nós temos que mudar. O Beto Wolff está mandando um abraço pro programa, a Ana Paula, a Joana, e também aqui meu amigo Alcino. Alto nível da mesa, hein? Abraço para todos, belo debate. Filete, o governo tem que cobrar os devedores da Previdência primeiro. Também. Depois de acabar de patrocinar os times de futebol. Também. Sobretaxar os bancos. O governo treme-treme terá coragem? Sem falar dos devedores do BNDES. A hora que abrir BNDES... Nossa Senhora. Quando você for ver o que mandaram de dinheiro para Venezuela e para Bolívia... Cuba, então não se África. fala. África também é outra loucura. Quando abrir essa caixa preta, esse petrolão vai ficar petrolinho. Assim como o mensalão virou mensalinho. Essa é uma loucura. O Ricardo também está falando, o que vocês acham da caixa que socorreu o Odebrecht no estádio do Corinthians em 350 milhões? É mais uma dessas vergonhas sempre. Na realidade, algumas empresas amigas do rei cresceram muito, ganharam muito dinheiro, e se não fosse por um pequeno detalhe, e foi um pequeno detalhe mesmo, teria dado tudo certo para eles. O pequeno detalhe foi justamente um posto de gasolina em Brasília, que começou através da Polícia Federal, caiu num juiz que é competente, inteligente e corajoso, que é uma coisa que falta em todas as profissões no Brasil. Falta advogado corajoso, falta médico corajoso, falta empresário corajoso, falta coragem pra gente enfrentar essas coisas e falar o que tem que falar. Não fala em veterano corajoso, que eu enfrento o Rottweiler todo dia. Mas deve ter vários, Filete, que não fazem isso. Eu não tô falando que não somos nós. É macaco bravo, Rottweiler, mas caiu no juiz corajoso e a coisa foi. Foi de uma forma que ninguém imaginaria isso. Se alguém falasse isso há 10 anos atrás que isso ia acontecer, todo mundo ia falar, é mentira, isso nunca vai acontecer. E está acontecendo. Clemente, foi um prazer ter aqui você no programa, sempre você, João, muita audiência, né? Queria parabenizar, desejar sucesso na Multimagem e volte sempre aqui. Obrigado, Filete. João, prazer estar aqui. Igualmente. Agradecer você, telespectador, pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. João. Obrigado a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Outubro Rosa, faça mamografia, não deixe de fazer não, porque aquela coisa de radiação, isso é tudo besteira, é uma radiação focal, não tem problema nenhum e a mulher tem que fazer para se prevenir. Boa tarde a todos, boa noite para quem está vendo a reprise, bom dia ou boa madrugada para quem está vendo a segunda reprise. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.